Bom dia, irmãos. Bem-vindo ao nosso vídeo de escola dominical desse domingo. Como já ocorreu na quinta-feira na reunião de oração, nós estamos gravando as mensagens devido à crise aí do coronavírus. Então achamos por bem não abrirmos o tempo, mesmo que somos poucos, mas se um estiver contaminado com o vírus, pode passar para outro, que quando voltar para casa ou for para outro lugar, vai repassando. E também pelas nossas irmãos e irmãs com mais idade, é prudente nós não fazermos isso. Algumas igrejas têm criticado as igrejas que fecharam as portas, dizendo que estão obedecendo a voz do anticristo, que proibiu abrir porta do templo. Já ouvi pessoas dizerem assim que estão proibindo a igreja funcionar. Não, a igreja continua funcionando. A igreja não é o prédio, a igreja não é o templo. A igreja somos nós. Nós não somos proibidos de fazer culto. Nós não estamos proibidos de transmitir mensagem. O que seria uma perseguição? Seria quando o governo fechasse as portas, prendesse os pastores, pegasse e recolhesse todas as Bíblias, ou interrompesse transmissão de mensagem via internet. Isso não tem acontecido. Então, cremos que é transitório, é passageiro. Em breve vamos ter aí a descoberta de uma vacina que nos proteja contra esse vírus, mas até então nós vamos fazer assim. Talvez semana que vem vai acontecer a mesma coisa, não sabemos. Orem por essa situação, não é fácil. Irmãos dependem do trabalho para poder se sustentar, então continuem orando. E pensando nisso, pensando na situação que nós estamos vivendo, surgiu uma pergunta em minha mente: como regozijarmos em meio à tribulação? Você já deve ter ouvido inúmeras vezes pessoas dizerem, ou você já ouviu mensagem de pessoas dizerem qual deve ser o nosso comportamento em meio à tribulação. Em geral, seguimos o conselho, por exemplo, de 1 Pedro, capítulo 4, que diz lá no capítulo 4 de 1 Pedro, versículos 12 e 19, a igreja vinha sendo perseguida, aí sim, de verdade, de fato. O apóstolo Pedro, então, para animar os irmãos ali, ele escreve no versículo 12 ao 19: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes do sofrimento de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino ou ladrão ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, para qual? Voltando ao versículo 17. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio, sim, o pecador? Por isso também, os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Pedro fala para alegrar-nos à medida que somos coparticipantes do sofrimento de Cristo. E ainda, o apóstolo Paulo em Filipenses 4,4 diz: regozijai-vos sempre. Então nós ouvimos chavões de pessoas quando querem consolar alguém que está passando por uma tribulação. Chavões tipo assim: olha, Deus está no controle, confie nele. Tudo isso é verdade. Nossa confiança sempre deve estar no Senhor. Mas em geral falamos isso em dias de bonança, em dias
bons, quando tudo vai bem. Agora, chegou o dia em que o mundo inteiro se preocupa com um vírus. No início, estava lá na China, mais ou menos 16.500 quilômetros de distância de nós. Pessoas fizeram piadas, brincando com a situação, mas eis que o coronavírus chegou, não apenas no Brasil, chegou na nossa cidade. E a situação então começou a ficar pior. Escolas foram fechadas, shoppings estão com horário restrito, em alguns lugares até foi pedido para se fechar as portas do comércio do shopping, então não haverá comércio nesses dias, estão dizendo até mais de um mês. Praça pública, teatros, cinemas, bares, reunião pública. Então, pela primeira vez, nós temos também fechado o tempo para adoração coletiva e pregação da palavra de Deus. Eu comentei com uma pessoa sobre esse assunto de que a igreja está sendo proibida de abrir as portas. Eu falei, olha, se fosse só a igreja, teria um problema. Mas restaurantes, shopping center, parques, cinema, teatro também fecharam as portas. Então não é perseguição religiosa, tá? É apenas prudência, e nós devemos ser prudentes também. Como eu disse, especialmente por aqueles irmãos de mais idade, que nós podemos estar transmitindo para eles alguma moléstia. Então, antes de prosseguirmos, eu quero dar esse esclarecimento que nós não fechamos o culto. O templo está fechado. A porta do prédio na Vital Brasil 203 permanecerá fechada. Por isso que quinta-feira fizemos o vídeo, hoje a escola dominical e à noite serão online, tá bom? Esclarecendo isso e já antecipando, como eu falei na quinta-feira, eu sei que muitas vezes a crítica vem com o intuito de ajudar, mas eu não sou profissional, não tenho uma produtora, não estou editando os vídeos, estou aqui no gabinete pastoral, que recentemente nós terminamos de montar a mesa, montar a cadeira, estamos aos poucos colocando aqui o gabinete para funcionar, e veio em boa hora para fazer isso, onde o vídeo pode ser feito com porta fechada, sem interferência de barulho. Mas irmãos, me perdoem qualquer falha, me perdoem qualquer, como diz aí no jargão da televisão, falhas técnicas, né? Aqui no caso não é falha técnica não, é que eu realmente não sou profissional da área, porém eu gostaria que vocês prestassem atenção à mensagem de hoje. A pergunta inicial que eu dei é como regozijar-se em meio à tribulação. Um dos significados da palavra tribulação, ou dos vários significados que a palavra tribulação tem, é acontecimento desagradável, penoso, largura, adversidade. E nós estamos vivendo um tempo de adversidade. E como é que vamos regozijar na adversidade? Se você é realmente um crente verdadeiro no Senhor Jesus Cristo, eu creio que você está sentindo de poder não se reunir como igreja. Aquele que não é crente, que é aquele, como dizem, né, o crente Raimundo, talvez ele está, não vai ter culto hoje, vou poder jogar videogame, vou poder assistir Netflix, vou poder fazer um monte de coisa em casa, porque não tem culto hoje. Não, o culto está tendo. Então eu espero que você esteja ligado aí no seu celular, assistindo essa mensagem, tá bom? Então, como vamos regozijar na tribulação? Como vamos regozijar na adversidade? Para o crente, o segredo está em saber viver tudo à luz da palavra de Deus, tudo à luz da Bíblia. Nós vamos conhecer o crente através da maneira que ele reage às diversas situações que surgem em sua vida, em especial nas adversidades. Porque se ele recebe uma bênção, se ele foi agraciado com uma herança,
ou com algo bom, aí ele vai dizer que Deus é bom, que Deus é maravilhoso. Mas quando a situação inverte, quando é algo que está lhe prejudicando, como é que ele vai regozijar nesse momento? Eu quero destacar aqui 3 princípios que, apesar de serem bem óbvios, muitas vezes esquecemos dele, e eu creio que seja bem oportuno nós lembrarmos dele nesse momento. Primeiro princípio que eu quero destacar é que o crente é diferente de todos os demais incrédulos. E por conta disso, ele deve reagir positivamente às situações de adversidade. Isso não significa que, ao invés de chorar, ele vai rir, ao invés de se preocupar, ele vai andar negligente por aí. Ele não vai enfrentar a situação de maneira contrária, natural do ser humano na adversidade. Mas, enquanto o incrédulo inclina-se a ultrajar a Deus, a perguntar onde é que está Deus no meio de tudo isso, por que Deus tem permitido que tais coisas aconteçam, e começam a blasfemar o nome de Deus, o crente ele exalta a soberania de Deus. A natureza do crente é diferente do incrédulo. O incrédulo é levado ao desespero. Por isso você vê pessoas correndo no supermercado, comprando comida para estocar comida, até papel higiênico, em estoque, grande estoque. Até agora eu não entendi a lógica do papel higiênico. O crente, é lógico, ele vai procurar se prevenir da situação, mas ele descansa no Senhor. O crente busca a face de Deus e descansa nela. O incrédulo grita: para onde iremos? O crente diz: eleva os olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem de Deus. Salmo 121, versículo 1 e primeiro pedaço do versículo 2. Estamos sujeitos às mesmas situações, estamos sujeitos aos mesmos riscos que os incrédulos, mas sabemos em quem buscar socorro, e essa é a diferença do crente para o incrédulo. Nós oramos, nós pedimos a Deus. O incrédulo não tem a quem pedir. Segunda característica é que a vida do crente ela é controlada e dominada por Jesus Cristo. Nosso objetivo geral na vida é viver para Cristo, não para nós mesmos. O Catecismo de Westminster, na pergunta 1 do breve catecismo, ela faz essa questão, ela joga essa questão: qual é o fim principal do homem? E a resposta: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. E é baseado em alguns textos da palavra de Deus que eu quero ler agora com vocês nessa manhã. O primeiro é Romanos 11:36. Romanos capítulo 11, versículo 36, nós lemos assim: porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, a ele pois a glória eternamente. Amém. E porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele pois a glória eternamente. Amém. Ainda 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31: porquanto quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. E mais um está no Salmo 73, versículos 25 e 26, Salmo 73, versículo 25 e 26. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Por isso que o crente tem como propósito na sua vida glorificar a pessoa de Jesus Cristo. No momento da tribulação, devemos nos lembrar que nossas vidas são controladas, dominadas pelo Senhor Jesus. E mediante esse fato, devemos considerar do que é agradável aos seus olhos. Parece até contraditório. Muitos pensam que ser crente é viver numa redoma de vidro, que nenhum mal vai lhe acometer,
nenhuma peste vai lhe pegar, ele não vai morrer de câncer, ele não vai ficar desempregado, um temporal não vai tirar as telhas do seu telhado, não vai destelhar a casa. Muitos crentes acham que numa tempestade a árvore vai cair só no carro do incrédulo, que o dele vai estar guardado. Mas nós vivemos um mundo contaminado pelo pecado. E enquanto estivermos aqui, nós estaremos sujeitos às suas pragas, suas violências, suas maldades. A diferença é que nós enxergamos que Deus está no controle de todas as coisas. Se sofrermos, devemos saber que outros irmãos sofrem, e alguns sofrem até mais do que nós. Alguns sofrimentos são piores, irmãos estão vivendo sofrimentos piores, estão sendo perseguidos nesse momento. Outros estão passando fome. Não é fome de 1, 2 dias, não é escassez de alimento por 3 meses, é escassez de alimento por vários anos. O Dr. Mark Lloyd Jones, num livro que ele escreveu sobre o Sermão do Monte, falando sobre a tribulação, ele diz o seguinte, abre aspas: temos aí uma particularidade que nos distingue de todos os demais homens, provendo um perfeito teste da nossa profissão de fé. Se somos crentes legítimos, então nosso desejo deve ser viver para Cristo, glorificando o seu nome e a sua pessoa, fecha aspas. É possível glorificar a Deus nos dias de hoje? É possível glorificar a Deus se você descobrir que está com coronavírus e que a situação para você piorou? Regozijai-vos no Senhor sempre. E o crente que olha para o Senhor Jesus Cristo, ele sabe disso. Porque a última característica é a que faz toda a diferença. Nós não regozijamos em Cristo, nos alegramos nele no sofrimento. Nós não desejamos fazer a sua vontade no sofrimento porque somos loucos. Pelo contrário. Porque a última característica nos mostra o porquê o crente vive na situação adversa, na tribulação. Ele vive de maneira tranquila, calma, serena. A vida do crente, ela é controlada, os seus pensamentos devem ser controlados pelo Espírito Santo. Os seus pensamentos devem ser espirituais, os seus pensamentos devem ser voltados para a eternidade. Mateus capítulo 5, versículo 12, que é justamente o texto do Sermão do Monte, aqui o Senhor Jesus Cristo, ele diz assim: regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão no céu, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Regozijai-vos, porque grande é o vosso galardão no céu. Assim como os santos heróis da galeria da fé ali de Hebreus 11, o segredo consiste em aguardarmos a cidade em que Deus é o arquiteto e edificador. Aqueles homens de Hebreus 11, quando são citados ali, o apóstolo que escreveu essa epístola, e aqui eu quase entrego a minha posição, de quem é o autor de Hebreus. Politicamente correto, alguns falariam: olha, não sabemos quem é o autor de Hebreus. Eu tenho convicção de que o autor de Hebreus é o Espírito Santo, como toda a palavra de Deus, mas que usou aqui o apóstolo Paulo. Se você não concorda com isso, o que importa é o que o Espírito Santo revelou pela boca de um homem. Então, Hebreus 11, versículo 10, diz assim: porque aguardar, falando dos homens, Abraão, Isaac, Jacó. Então ele diz: porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Mais uma vez, a diferença entre o crente e o incrédulo na hora da tribulação está no fato de que o incrédulo faz tudo para o imediato,
Ele teme o futuro, por isso correram para o supermercado comprando, estocando comida. Alguns até dizem que morrem de medo de pensar na morte. Mas o crente não é assim. Ele pensa sobre o mundo vindouro. O incrédulo foge do futuro. E nada mais incomoda do que falar sobre a morte e a eternidade. O crente é o contrário, o crente medita nessas coisas. O crente medita acerca dessas realidades. E nela ele fixa os seus pensamentos. Nela ele descansa. Por quê? Porque a esperança dele não é no aqui e agora. A esperança dele está na eternidade. Eu quero concluir essa mensagem, elas não vão ser mensagens longas, por causa do vídeo não ficar muito carregado, e eu sei que a dificuldade de alguns é maior, o celular às vezes, ou a conexão de internet, para baixar um vídeo de 1 hora, então, será uma mensagem de 25 minutos no máximo. Mas eu quero concluir essa mensagem lembrando-nos de que, embora devemos nos preocupar, devemos nos proteger em tempos de tribulação, nós também devemos passar esses dias conscientes de que toda a glória que está nos aguardando. Nossa futura alegria é cheia de glória. Tudo que passarmos é temporário, é passageiro. Nada poderá afastar nosso futuro no lar celeste. A vida cristã é semelhante à vida do apóstolo Paulo, quando ali em Filipenses 1:21 ele diz: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E qual é o motivo disto? Versículo 23 aqui de Filipenses fala: porque estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Sendo assim, nós devemos anelar pelas coisas eternas. Deste modo, poderemos, em dias de tribulações, regozijar-nos e exaltar-nos, porque é grande o nosso galardão. Que Deus nos abençoe e que sejamos animados pela palavra de Deus. Você não está podendo ir trabalhar? Você não está podendo sair? Faça um projeto na sua vida. Eu vou ler os profetas menores. Eu vou ler o Novo Testamento todo. Eu vou ler um livro. Procure desenvolver a sua fé, crescer na palavra de Deus, aí na sua casa. Quando voltarmos a nos reunir como igreja aqui no templo da Vital Brasil, então nós iremos retomar a normalidade. Senão, nós vamos continuar fazendo pequenos vídeos, edificando um ao outro, compartilhando necessidades. Nós temos aí 2 grupos no WhatsApp, o direto do gabinete, para onde você pode encaminhar pedidos de oração, versículos, pensamentos cristãos, e tem o grupo IE. O grupo IE já é mais aberto, onde você coloca brincadeiras, anedotas sadias. Então nós temos esse canal de comunicação. Irmãos, nesse tempo diferente e que nós nunca imaginávamos que íamos passar, vamos olhar para o nosso Salvador Jesus Cristo, vamos olhar para a cruz de Cristo, vamos descansar nele, sabendo que em breve estaremos com ele eternamente. Amém? Vamos orar? Senhor meu Deus, Pai amado, eu quero te louvar porque a nossa esperança não está nesse mundo. A nossa esperança está em Cristo Jesus, nosso Salvador, que veio a esse mundo, derramou seu sangue precioso para nos resgatar e nos trazer uma novidade de vida e nos contemplar com a eternidade. Ó Pai, seríamos tolos, como a tua palavra diz, nossa fé seria vã se as coisas terminassem nesse mundo, se não houvesse esperança após essa vida. Mas nós temos a esperança eterna, que Jesus Cristo venceu a morte e Ele prometeu que onde Ele estiver, nós estaremos com Ele também para toda a eternidade. Ó Pai, enquanto aguardamos esse precioso dia, ajuda-nos a cumprir a Tua vontade na terra. Usa-nos, ó Pai, como agente propagador do Evangelho.
para que as pessoas sem esperança possam conhecer Jesus Cristo, a verdadeira esperança para o mundo. Eu lhe peço que você possa abençoar cada irmão, cada irmã, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos. Dê aí, não um joinha, mas agora faça o sinalzinho de oração, mostrando que você assistiu o vídeo até o fim. Obrigado, Deus abençoe.